Pode começar? Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando mais um programa Pedro Cotrim Convida pela Rádio Caboclo FM 107.3 e também pelo YouTube, né? E tem aqui a minha parceira que está meio acabada por causa do carnaval. Trabalhou os 4 dias? Ou 5 dias? 5 dias. Não, os 5 6 dias. é do pré-carnaval também. Então, 6 dias de carnaval. E está aqui firme e forte. Firme e forte. E hoje quem nós estamos trazendo aqui, dona Débora? Boa noite, seu Pedro. Boa noite, pessoal. Hoje nós trouxemos o padre Antônio Luiz para falar sobre o tema do momento, né, seu Pedro? Exatamente. Que é a quaresma. Vamos falar sobre a quaresma. São 43 dias de quaresma? Na verdade, 40, Sim. Porque aí não conta os domingos, né? Ah, certo. Os domingos, né, para nós, é sempre Páscoa. É sempre Páscoa. É sempre Páscoa. Daí desconta os domingos dessa caminhada. Então vamos lá. Legal. Eu gostaria primeiro que o padre se apresentasse apresentasse. e depois a gente conversa um pouquinho sobre a quaresma. Pois é, eu sou o Padre Luiz, sou aqui da Paróquia Santa Rita, fui nomeado no final do ano passado e tomei posse agora recentemente no dia 4 de fevereiro. Então estou como responsável da Paróquia Santa Rita de Cássia, aqui de Arthur Nogueira. Às vezes eu confundo um pouco o nome de cidade, desculpem. E a ideia é um pouco essa, né? Chegar e acompanhar e conhecer o povo e fazer o trabalho de administração, tanto dos sacramentos quanto a administração da vida pastoral da Paróquia Santa Rita. Legal. E eu queria que o padre contasse um pouquinho sobre o que é a quaresma, qual é a importância da quaresma. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de concatenar as ideias. Muita gente pensa que a quaresma ela é um movimento independente da vida civil. E isso é uma bobagem, porque só existe quaresma porque existe o carnaval. E só existe o carnaval para existir quaresma. A ideia fundamental é, desde a antiguidade, ter um período de festa onde as pessoas esvaem, cansam, esgotam a energia do corpo. Por isso que é grandes passeatas, pular atrás de trio elétrico, sambar, cantar a noite inteira. Tem uns excessos todos que a gente sabe que existem, né? De bebida, de droga, essas coisas todas que foram sendo acrescentados. E a ideia fundamental é esgotar o corpo. No carnaval, a própria palavra já diz, né? Carne vai, a carne está indo embora, eu estou sentindo o esgotamento daquilo que é a minha existência carnal, para você poder iniciar o tempo do Espírito. Então, a quarta-feira de cinzas, que é o que nós estamos vivendo hoje, é justamente a possibilidade de reconstruir a dignidade humana. No período do carnaval se perdeu, então as pessoas pulam, esgotam, brigam, falam, perde-se esse vínculo. A quaresma vem para reconstruir esse vínculo e nos encaminhar para a Páscoa. É fundamental essa ideia de que não é uma coisa estanque. Infelizmente, durante a modernidade, criou para nós uma ideia fantasiosa de que as coisas se esgotam nelas mesmas. Carnaval é só carnaval, quaresma é só quaresma, Natal é só Natal. Não é. As coisas são dinâmicas. Para a liturgia da igreja, a quaresma faz sentido porque teve um esgotamento do corpo. Pelo esgotamento do corpo, você entra no tempo do Espírito. Pelo esgotamento do corpo, você inicia uma nova caminhada, um novo processo, uma nova possibilidade de reconstrução do eu. Então a quaresma ela é fundamental porque ela nos prepara para isso. Aí as práticas quaresmais, né? Via sacra, muita oração, jejum, as abstinências que cada um se propõe a fazer, a própria confissão, né? Nós temos uma prática aqui na nossa região de mutirões de confissão, onde os padres se encontram para atender a confissão dos fiéis, tendo em vista o que vem depois, que é a paixão, o tríduo da Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então tudo está interligado. É uma grande costura que a liturgia vai fazendo durante todo esse tempo. Entendi. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a penitência, né, seu Pedro? Isso, a penitência. Olha, em todos esses anos eu nunca fiz nenhuma penitência, mas esse ano farei. Esse ano farei, seu Pedro.
Deus seja louvado. Vamos pensar, acho que a palavra penitência aí não é boa. Não. Não, porque penitência vem de penitenciária. E ninguém está preso, né? É um voto consciente, disponível, em que o sujeito, no caso você, se dispõe, olha, não vou comer carne durante a quaresma, não vou comer doce, não vou beber, não vou fumar, não vou comer doce e tantas outras coisas que a gente pode abrir mão. Mas nunca é por obrigação e nunca é como um castigo. É sempre um propósito de uma purificação do eu. E lembrando purificação aqui também num sentido mais amplo do que a gente pensa, né? Não é purificar porque está imperfeito. É purificar porque você talvez não esteja enxergando direito. Pensa numa pessoa, por exemplo, que é dependente de refrigerante. Ela diz isso, eu não consigo ficar sem. Se não tiver um copo de refrigerante, eu não almoço, eu não janto. O que a igreja entende? Tem alguma coisa aí que você não está enxergando direito sobre você mesmo. Então, a purificação é no sentido, vamos convidar um tempo onde você vai enxergar melhor o que é que esse negócio está fazendo contigo. E abrir mão, de forma voluntária, consciente, responsável, faz com que a pessoa entenda melhor quem ela é. É um processo de entendimento. A igreja propõe vários tipos de penitência, mas ela também incentiva algumas penitências que são de cunho pessoal, que o sujeito, o indivíduo faz. Ele não tem obrigação de proclamar, de dizer, de falar. Inclusive o evangelho desse final, dessa quarta-feira de cinzas, fala de 3 práticas que Jesus fala, ó, não faz em público. Eu dei dinheiro. Não, porque a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez. Eu faço jejum. Tranca no quarto, fique em silêncio, põe perfume na cabeça. Para dizer, não transforme a sua penitência num ato heróico. Não é isso o objetivo. Não é formar homens e mulheres heroicizados, né? Como o cinema americano nos ensina. Sempre tem um herói e sempre é branco de olho azul. Não. Mas pensar que a vida ela é complexa. Eu estou lutando contra o cigarro. Então eu vou abrir mão de fumar para entender por que eu fumo tanto. Ou para buscar força para parar de fumar. É um processo de elucidação. A palavra melhor é essa. É de elucidar o próprio organismo, o próprio coração, os próprios sentimentos. Entender que a gente não precisa necessariamente disso, né? Não precisa e não precisa falar. Acho que o grande desafio é quem faz a penitência sem falar. Porque não é um elogio do ego. Porque esse é um outro extremo que a gente cai. Não, eu não como carne os 40 dias. Como se fosse um orgulho. Quanta gente não come carne os 40 dias? Ou porque é vegano, ou porque é vegetariano, ou porque não tem o que comer. Come resto de comida, né? Então não é um motivo de orgulho. O ego não pode se sobrepor ao seu propósito. Aliás, nosso propósito penitencial, se a gente fosse chamar assim, é sempre domar o ego. Fazer o ego ficar um pouco mais sensível, um pouco mais flexível e um pouco mais humano. Porque o nosso ego ele é desumano. E quais são os tipos de... Não é penitência, qual que é o nome certo mesmo? Que não é penitência? Vamos falar de penitência porque o povo entende. Tá. Quais são os tipos de penitência, né, que as pessoas podem fazer? Porque tem de alimento, mas tem vários tipos. Pois é. O alimento é o mais conhecido, até porque ele foi sendo constituído historicamente numa época em que se tinha comida em abundância. Então nós estamos falando de uma época em que todo mundo plantava, todo mundo colhia, todo mundo tinha acesso a vários tipos de alimento. Por isso que ficou mais conhecido. E venhamos, é mais fácil. Até porque na modernidade você substitui. Você não come carne, mas come ovo. E tem aí a mesma função, né, de proteína, essa coisa toda. Então, assim, é mais fácil. Mas tem coisas que são profundamente desafiadoras. Eu diria, por exemplo, os vícios. Cada um tem o seu vício. Eu fumo, eu bebo, eu uso droga, eu consumo determinada substância, eu
refrigerante. Quer dizer, isso que me... jogo, são coisas que me dominam e que eu acabo ficando desumanizado. Porque uma pessoa que diz assim, ó, eu não consigo comer se não tiver um copo de refrigerante, ela está dizendo que ela deixou de ser humana, que ela não tem mais liberdade, ela perdeu. Eu tenho que pegar o meu salário e gastar na mesa de carteado. Tem alguma coisa nela que se desumanizou. Então, essa é uma questão. Outra questão são coisas que a gente faz, considera normal, e a modernidade, através das redes sociais, dizem-nos que são coisas positivas. Como, por exemplo, fofoca. Hoje existe uma mentalidade de que fofoca é normal, fofoca é bom, fofoca vale a pena, ninguém consegue ficar sem fofoca. Esses dias eu recebi um vídeo de um pai e uma mãe conversando baixinho, sussurrando, e a bebezinha saía de onde estava brincando e corria para escutar o que eles estavam falando. Percebe que já cria uma mentalidade de que é normal falar, seja o que for que estiver falando. A língua é uma questão muito complicada de se controlar. Inclusive, o Papa Leão XIV, ele, na sua carta convocatória para a Quaresma, ele disse, vamos fazer um jejum da língua? Evitar ferir, evitar maltratar o outro com a língua, evitar ferir as pessoas com o nosso mau humor, com a nossa dureza de coração. Então, esse é um outro polo que a gente poderia pensar. Mas eu acho que tem coisas dos afetos, por exemplo. Tem coisas que nossos afetos estão desordenados. O que eu chamo isso? Eu fico pensando, por exemplo, um pai que sai do serviço e fica no boteco jogando bilhar. E ele não volta para casa para ver o filho brincar, ou para brincar com o filho. É um afeto desordenado. Um namorado, uma namorada que não consegue desenvolver intimidade, não consegue se encontrar para falar da vida dos dois. Consegue se encontrar para os chamegos, consegue se encontrar para comer junto, mas não falam da vida. E é impressionante, pode parecer um exagero da minha parte, mas é impressionante a quantidade de pessoas que chegam para a confissão do casamento, e quando você faz uma pergunta-chave do tipo, como que é o seu entendimento sobre o seu noivo ou sobre sua noiva? Não tem. É normal, a gente vive, de vez em quando briga. Então, mas você consegue entender o que é prioridade na vida dele, o que é prioridade na vida dela? Não tem. Então, acho que essa desorganização dos afetos é algo complicado também. Acho que um pouco por aí as ideias de penitência. A gente tentar trabalhar com aquilo que tem nos desumanizado, que deixou a gente sem a cara de seres humanos. Olha. Interessante, né, seu Pedro? Ô, Dedé, agora é sua vez, Dedé. Agora é a vez do Dedé? Vamos perguntar alguma coisa, Dedé, vamos lá. Você faz que ia falar, estão esperando. Padre, bom, tô aqui, lá de cá. Eu penso muito que também, de uma forma, digamos, né, vamos colocar como penitência, então. É você abrir mão nesses 40 dias de alguma coisa que você goste muito, né? Como o senhor disse, que acaba sendo um vício pra gente, né? Eu penso muito dessa forma, que é alguma coisa assim, por exemplo, assim, eu vou falar o meu caso, tá? Eu sou uma pessoa que, nossa, adoro tomar Coca-Cola, refrigerante, e eu fiz um compromisso meu com Deus de falar, esses 40 dias, eu preciso abrir mão disso. E o senhor falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é tipo assim, quando você perde um pouco do controle do que você tá, né, que tá acontecendo com você. E exatamente isso, tipo assim, Coca-Cola, né? Você vai comer alguma coisa, você já pensa, vou tomar uma Coca, tipo, fica na minha cabeça isso. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu veja que não está sendo legal para mim. E fazer de uma forma de penitência, porque é um compromisso meu com Deus. Então, assim, é uma forma até de me fortalecer, né, com a minha fé, porque, assim, você está assumindo um compromisso com Deus. Então, você vai quebrar isso, um compromisso que você fez direto com Deus.
Eu penso mais ou menos alguma coisa dessa forma. Na verdade, não está errado o seu pensamento, não, é isso mesmo. Talvez o que a gente não possa desconsiderar é que por trás dos 40 dias deve existir um propósito do sempre. Eu vou ficar 40 dias sem o refrigerante para que eu nunca mais precise depender do refrigerante. Eu vou ficar os 40 dias sem fumar para que talvez eu não volte a fumar. É essa disposição do sempre que é o que vai trazer a humanidade para a gente. Porque talvez o que eu vá falar talvez não seja tão simples de entender no primeiro momento. Mas eu peço que vocês pensem, reflitam sobre isso. Certo. Um copo de refrigerante não é o fim da picada. Não é. Mas o problema é que nós sabemos que tanto do ponto de vista da saúde física, quanto do ponto de vista das outras relações com engordar, com perder a disposição, excesso de saúde, de açúcar no sangue, tudo isso são coisas que vão diminuir a nossa capacidade de viver. O pecado maior é esse. É a gente minando a força da vida em nós. Porque eu vou ficando cada vez mais dependente de uma coisa que, em princípio, não é nociva. Um copo de refrigerante, em princípio, não é nocivo. Mas é algo que já está me descaracterizando de alguém que quer viver e que quer viver verdadeiramente. O que as pessoas pensam é que o pecado está na coisa. E não está na coisa. Não é a Coca-Cola, não é o cigarro, não é a carne. É o quanto que isso mina em mim a força da vida. Porque se eu fumo, e está aí as pesquisas científicas que comprovam, se eu fumo, a chance de eu ter um câncer do pulmão é muito maior. Então tem um detalhe aí que é fundamental. A minha vida, de alguma forma, está sendo minada. Se eu bebo muito refrigerante, o problema não é o refrigerante. O problema é que isso vai destituir a minha capacidade de viver. E todas as outras coisas funcionam da mesma forma. Por isso que o tempo da quaresma, por ser um tempo concentrado, 40 dias, ter uma série de atividades, possibilita no sujeito o desejo de fico 40 sem beber, sem comer, sem fumar, com o propósito de não precisar mais voltar para esse lugar. Volto a dizer, é um propósito porque nem sempre a gente consegue. Mas o propósito é fundamental. Porque é duro quando a pessoa entrega, joga a toalha. Não, já desisti. Não consigo ficar sem isso. Aí é terrível, porque não tem mais uma predisposição para se salvar. Eu sempre cito um exemplo do médico, Você vai ao médico, ele te dá um exame, ele fala, olha, você vai ter que cortar o café, você vai ter que cortar o cigarro, você vai ter que voltar para a academia, você vai ter que parar de comer comida gordurosa e tantas outras orientações que o médico possa dar. Ele disse o que pode. Aí você vê o que você quer fazer. É esse propósito. Não, vou fazer, vou tentar. E a hora que você percebe que aquilo faz sentido, você não volta mais para aquele lugar. Quantas pessoas... Eu lembro da minha mãe, fumante desde muito jovem, que era muito comum fumar antigamente, e eu me lembro da minha mãe um dia chegando em casa e dizendo, nunca mais eu vou fumar. Ela pegou um maço de cigarro e guardou numa bolsa que ela tinha no guarda-roupa. Quando ela morreu, há 3 anos atrás, nós fomos ver, o cigarro estava dentro da bolsa ainda. Ou seja, ela fez um propósito que foi para a vida dela inteira, que nem precisou ser na quaresma, diga-se passagem. É um propósito. Ela disse, eu não quero mais passar pelo que eu estou passando. Eu me lembro que eu tinha acho que 8 ou 9 anos quando ela fez isso, e minha mãe morreu com 89 anos. 80 anos guardado o cigarro. Percebe? Sim. Tem alguma coisa muito profunda nisso. Sim. A gente não pode esquecer de que não é para tirar o prazer da vida. Ah, não, Coca-Cola é pecado. Não, cigarro é pecado. Não, é quanto que você quer viver. Se trata, em última análise, da vida. Em última análise, é a vida. Padre, e a gente fala muito, na quaresma,
de oração, né, de meditação. E qual que é a importância da oração e meditação nesse período quaresmal? Eu diria para você que é a base de toda existência cristã. O evangelho de hoje, ele fala de 3 amores: o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Qual é a manifestação do amor a Deus? A oração. A oração é quando você toma consciência da sua pequenez e fragilidade e reconhece algo ou alguém que está além da sua capacidade, tanto intelectiva, eu não consigo explicar quem é Deus, mas também do quanto está além da minha capacidade visual. Eu não vejo Deus, ou eu sinto, ou eu pressinto, ou eu professo a minha fé em Deus. O amor ao próximo através da caridade. A caridade é uma manifestação de amor também. Infelizmente, no Brasil, a gente desenvolveu uma mentalidade de que praticar caridade é cuidar de vagabundo. Essa mentalidade ela é terrível do ponto de vista do Evangelho, porque ela nos separa da fraternidade universal. E o amor a si mesmo através do jejum. Quando você faz o jejum, pelo menos entendido de uma forma mais ampla, não só o jejum de comida, o jejum da língua, o jejum do prazer, o jejum do desrespeito consigo mesmo, você está dizendo, eu me amo. Eu me amo, vou cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar do meu coração. Então tem isso. As práticas quaresmais nos propiciam uma oportunidade fantástica de pensar, como eu disse anteriormente, reorganizar os afetos. O afeto a Deus, o afeto ao próximo, o afeto a mim mesmo. Então faz todo sentido quando você diz a oração, a meditação. Quem não faz oração, quem não medita, como dizia o grande Dom Helder Câmara, vira bicho. Quem não reza, vira bicho. Porque perde totalmente a sua dimensão de contato com o transcendente. O bicho é isso. Não bicho no sentido de burrice, de incapacidade, né? O bicho é isso. Você pega um cachorro, ele se diverte com uma bolinha no chão. Ele não está pensando sobre de onde ele veio, para onde ele vai, o que acontece. Ele não tem essa consciência. O sujeito que não reza, ele perde essa dimensão de entender, de se preocupar com a própria existência. Da onde vim, para onde eu vou, quem sou eu, como eu vou, que é a oração que nos dá essa capacidade. É a meditação que nos dá essa capacidade. Eu tenho feito um exercício desde o primeiro ano da pandemia de todos os dias fazer uma meditação de 7 a 10 minutos e compartilhar com os meus contatos. Eu tenho um grupo, já chegou a ser 800 pessoas, aí a gente fez uma limpeza, hoje está em 400 pessoas. Todo dia eu mando uma meditação. Todo dia eu falo durante 7, 10 minutos. É um exercício meu, porque para eu falar eu tenho que rezar. Então eu rezo primeiro para depois eu partilhar. Aí mando no grupo, algumas pessoas respondem, algumas pessoas entendem, a maioria usa como um elemento apenas do cotidiano. E não tem nada de errado nisso, tá tranquilo também. Mas quem pegou o mesmo hábito que eu, conta a mudança de vida. Porque também começa a gastar tempo, pensar, olhar para as coisas, entender, perguntar o que é isso, por que isso está me acontecendo? E ganha uma amplitude da vida. Eu não gosto dessa ideia de faça isso para ganhar aquilo. Não gosto. É muito funcionalista, muito capitalista demais para o meu gosto, né? Mas eu acho fundamental quando você percebe, comecei a beber 2 litros de água por dia, melhorou minha saúde, a minha pele ficou melhor, eu tenho ido mais ao banheiro, eu tenho sentido mais disposição. É isso. A meditação é isso. Eu começo a fazer. No começo não é fácil. Exige uma predisposição. E depois que isso está incorporado, eu começo a colher os frutos. Do quanto que meditar me ajuda a manter o meu eixo, né? O meu centro, a minha vida em contato com o mundo. Então é fundamental. E falando ainda, né, da quaresma, que é o nosso tema principal, qual a importância da família nesse período, né? A família, a comunidade, porque não adianta você
viver em oração, mas e sua família, como é que tá? Como é que funciona isso aí, assim, que a igreja prega, né? Para você se reunir com a família, como é que funciona a questão da família na quaresma? Só que eu fico pensando assim, desculpa, é Dedé? Éder, Dedé, o mesmo. Dedé. Eu fico pensando, Dedé, o que é uma família? Sim. Nos tempos modernos, como que a gente estabelece o que é família? Eu, antes de vir para cá, passei pela igreja para deixar um documento lá, e 3 pessoas pediram para falar comigo enquanto eu estava resolvendo as coisas. Um jovem, que não é aqui da nossa cidade, veio de outro lugar, veio falar comigo. Aí contou a história, tudo. Aí depois que ele terminou, eu falei, agora eu posso perguntar algumas coisas? De onde você é? Ah, eu sou de tal lugar. Como que é a sua família? Não dá para eu contar com a minha família. Falei, mas você mora com a família? Sim. Você tem pai? Tem. Tem mãe? Tem. Tem irmão? Tenho. Mas não dá para contar com a minha família. Você percebe que tem uma coisa aí que ele está dizendo, eu tenho uma coisa que não é a coisa que eu tenho. Porque eu tenho uma família que não é uma família. Então, a discussão sobre o que é família me parece muito sensata. Nem sempre a família organizadinha, perfeita, nós vamos dar conta dela. Agora, tem uma coisa que é legal, e os nossos avós são testemunhas disso. Quando não se tinha televisão, tinha um radinho que ouvia lá a Voz do Brasil, sei lá o quê, a avó e o vô era a referência para toda noite sentar perto do fogão de lenha, onde a avó contava história, o vô contava história. É divertido. Então, ali você tinha um estabelecimento de um projeto de família. Porque todo mundo trabalhava, todo mundo morava em casa diferente, ou na mesma casa, mas à noite era a voz do vô e da avó. O vô contava aquelas coisas doidas de assombração, de não sei o quê. A avó contava coisas carinhosas e normalmente rezava-se um terço. Ou seja, nós estamos falando de um projeto de família. Hoje a gente consegue fazer isso? Não é tão mais simples Não assim. é. Não tem como. Eu conheço história de família, gente boa, e não é nenhuma crítica, mas só estou dizendo que eles não têm mais pernas para alcançar a coisa, em que eles conversam dentro de casa por mensagem no WhatsApp. A mãe, o pai mandam mensagem um para o outro. O jantar está na mesa, vai tomar banho. Não fala mais. Ou seja, nós temos um problema sobre a compreensão sobre família. Outra coisa que você falou e que eu acho fundamental é que com relação à comunidade, a dimensão comunitária se perdeu. Hoje as pessoas querem ir, por exemplo, numa igreja, no horário da missa, acabou a missa, quer ir embora para casa. Eu lembro, eu tenho 29 anos de padre, mas eu me lembro, quando eu comecei, eu atendia comunidades rurais, em que a gente acabava a missa, sentava na frente da igreja, trazia uma cadeira, fazia uma pipoca, tomava um chá e ali ficava jogando conversa fora, porque era importante ficar junto. Eu morei 10 anos na Amazônia, e eu morei no interior da Amazônia e depois na capital. Na capital são 2 milhões de habitantes, não dá. Mas no interior, a coisa mais gostosa do mundo era, acabava a missa, o Tuxaua, o responsável pela comunidade, dizia: vamos para o centro comunitário, onde se servia comida, onde as crianças brincavam, onde os homens contavam da caçada, da pescaria, onde o padre falava coisas importantes para a vida, via se tinha malária, se tinha remédio. É um outro projeto. Me parece que ali você tem um sentido comunitário. Infelizmente, numa cidade urbanizada, e Arthur Nogueira é esse tipo de lugar, a gente já não tem mais tempo para isso. Eu não me deparei ainda, mas eu imagino que tenha gente que, durante a missa, fique olhando para o relógio, porque tem uma necessidade de escapar daquele espaço coletivo, daquele espaço comunitário. O que eu digo para você? Nós vamos ter que reinventar a família, vamos ter que reinventar a comunidade, porque esse lugar de acolhimento, de proximidade, a modernidade fez a gente perder e as pessoas hoje não têm mais o tempo necessário para convivência. Infelizmente, elas trocam meia hora de conversa por 2 horas de WhatsApp, de Facebook, de rede social.
Então, isso é muito perigoso. Nada contra essas coisas. Apenas como que a gente organiza aí a família, a comunidade, a partir disso, né? Porque muita gente, agora falando de tempo, né? Muita gente fala, hoje não tem mais tempo igual tinha Sim. antigamente. Porque o tempo, teoricamente, continua o mesmo. Sim. Só que talvez as prioridades Mudaram. Mudar a prioridade. E as prioridades mudaram, e aí, até aí tudo bem. Prioridade mudar eu entendo. Mas elas foram excludentes. Então, as pessoas dizem assim, com a maior simplicidade do mundo. Não, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Aí você fala assim, tá, conta um pouco da sua semana, como que é? Ah, porque eu faço balé, porque eu faço inglês, porque eu faço futebol, porque eu vou na academia 5 vezes por semana, porque eu tenho crochê, porque eu tenho tênis no clube. É um monte de coisa que exclui o espaço da meditação, da reflexão. Então não é que você não tem tempo, como você mesma lembrou, são 24 horas ainda. Não teve mudança no nosso tempo. Mas, além das prioridades terem mudado, eu excluí. O homem moderno, ele se pensa sem Deus. Isso é uma característica da modernidade ali do final do século XIX, quando você tem ali o estabelecimento do pensamento positivista, onde o Deus passa a ser desnecessário. E é ali que aparecem os grandes pensadores que decretam a morte de Deus. Porque Deus não é mais necessário. Eu não preciso mais de Deus para pensar a minha vida. Tá. Se você pensar do ponto de vista prático, parece que a sua vida está indo tudo bem. Eu corro, eu faço, eu pago, eu resolvo. Para que eu tenho que parar para falar com Deus? Porque talvez é nessa parada que você é capaz de reorganizar sua vida, seu pensamento, seus sentimentos. Ir numa celebração, ir num culto evangélico, ir numa sessão espírita, não é algo banal. É o tempo da reorganização dos afetos. E se eu não entendo isso, nada faz sentido. Não Padre, adianta eu querer convencer. E, bom, vamos falar agora de uma coisa, né? Que é a famosa das tentações. Como que a gente resiste às tentações no período de quaresma? Porque, principalmente, né, com as, digamos, penitências, vem as tentações, né? Que você fala, eu vou parar de fazer tal coisa. Só que parece que quando você fala, não, eu vou parar de fazer isso, acontece 1 milhão de coisas que sempre faz aquilo ali ficar te tentando ali. Como que a gente lida com essas tentações? Você lembra, né? de um professor seu do ensino médio que quando você fazia uma pergunta, ele devolvia a pergunta para você? Sim. Então eu vou te devolver a pergunta. O que é tentação? Olha, ao meu ver, né? Claro. Vamos adequar nesse período. Então, a gente falou de penitência e tal. Se eu faço um voto de ficar, né? Vamos voltar no meu caso, vou ficar sem beber refrigerante. O que seria uma tentação para mim? Se eu estiver num ambiente onde as pessoas estiverem tomando refrigerante, por exemplo. Isso seria uma tentação. Você fica olhando e fala, nossa, cara, mas será que se eu tomar um pouquinho? Mas, pô, acho que só um pouquinho, né? Será que eu vou quebrar, né? Um pouquinho só, acho que não tem problema, né? Então, Dedé, mas aí tem uma coisa que é a idealização dos propósitos. Você não pode se propor a ficar sem refrigerante na quaresma imaginando que o mundo inteiro vai deixar de beber refrigerante. Aí que entra a tentação. Então, mas isso é uma idealização. Sim. A idealização é perigosa porque ela faz a gente dizer assim, eu tentei, mas não consegui. Sim. Esse é o perigo da idealização. O fundamental, quando a gente pensa em tentação, é dizer o seguinte, a tentação ela é fundamental, ela é boa. Ela não é ruim. Você vê quando Jesus é tentado no deserto, você vê que ele não fala nada contra o demônio que está tentando ele. Ele não diz nada. E ele teria poder. E ele não coloca o demônio para fora da história. Ele simplesmente enfrenta a tentação, dizendo para ele o que ele acredita. Se você me adorar, tudo isso vai ser seu. Mas eu adoro a Deus, por que eu vou adorar você? Ele faz um redirecionamento. A tentação existe, mas o meu propósito é maior. O perigo nosso é que a gente vive num mundo muito dicotômico, separado entre bem e mal, certo e errado.
Isso é bobagem, gente. Isso é bobagem. Me desculpa quem está ouvindo a gente, mas isso é bobagem. Pensar que o mundo é bom e o mundo é mal, aqui onde eu frequento é bom, lá onde o fulano vai é ruim, é uma grande balela. Quem contou isso para nós, está lá na época do Plotino, quando o Plotino fez essa divisão entre bem e mal, a gente fez uma burrada muito grande, porque é imaginar que dá para o mundo ser bom o tempo inteiro. Não dá. Não dá. A tentação, ela é a possibilidade concreta de você reafirmar o seu propósito. Então ela não está na nossa vida para nos perturbar, ela está para nos lembrar se você de fato quer manter o seu propósito. Então eu vou numa festa, tá todo mundo tomando refrigerante, ou tá todo mundo tomando cerveja, ou tem um fulano do meu lado que tá cheirando cocaína e eu tô há 2 meses limpo e é ali que eu vou reafirmar meu propósito. Não, peraí, ó, fica à vontade, pode beber, pode cheirar, pode fumar. Eu tô aqui na minha água, eu tô aqui no meu chá gelado. É ali que você ganha a força para dizer quem você é. E é uma regra básica, né? Eu não me lembro, acho que é o Belchior que escreveu uma música. Belchior mesmo. Ele diz assim, para saber se é o dinheiro que manda em mim ou eu mando no dinheiro. Talvez é esse o processo. Eu tô aqui, eu não tô tomando refrigerante, mas alguém pôs um copo aqui. Então, é ele que manda em mim ou eu que mando nele? Porque é aqui que está a reafirmação de um propósito. Só que as pessoas vivem fantasiando, né? Ah, não, então não vou mais em lugar onde se faz isso. Ai, grande ilusão, Difícil. doce ilusão. E o mundo não vai parar só porque você quer mudar. Pelo contrário, o mundo vai te atrapalhar. Mas aí tem um propósito. Eu quero, eu faço, eu vou dar um jeito, eu vou buscar recursos para poder suportar essa tentação. Isso tocou num ponto aí muito interessante. Que eu acho que quando a gente percebe que o nosso vício está nos comandando, é aí que é um problema, aí que o problema é maior, né? Porque enquanto você tem o controle, vamos supor, o cara quer tomar uma cervejinha. O cara tomou uma, viu que tá tranquilo e vai embora, acabou, beleza. Então quando o cara começa a perceber que ele tá perdendo o controle disso, e que o vício está começando a comandar, e ele começa a perder a opinião própria, aí é um problema, né? Pois é. E aí que está o grande desafio da humanização. Porque eu não posso esperar que o outro pare de me servir cerveja para eu parar de beber. Eu tenho que dizer, não, tá bom, já tomei a cota, vou dirigir, aliás, não devia nem dirigir, né? Mas vou dirigir, ou vou voltar para casa, eu tenho criança pequena em casa. Quer dizer, é essa consciência que a gente não tem. Então a gente faz um propósito idealizado, e aí não se cumpre nunca. E aí dá a impressão, eu falo isso porque eu ouço muito isso na clínica, né? As pessoas dizem assim, não, eu já tentei, já fiz de tudo. Então, mas você fez o quê? Fui no médico, fiz terapia, tomei passe, o padre benzeu, o pastor me jogou no chão, eu fiz um monte de coisa. Tá, você só não fez o básico, que é dentro de você. Qual é o seu propósito do ponto de vista existencial? Não um propósito para que o outro aplauda ou para que o outro reconheça. Qual é o seu propósito do ponto de vista existencial? Como que a minha existência se estabelece? Que é uma pergunta que o povo tem, o povo que eu digo, as pessoas, tem muita dificuldade de responder. Vive-se no automático. E aí, quando você está no automático, meu irmão, quanto mais cerveja, melhor. Quanto mais refrigerante, melhor. Quanto mais droga, melhor. Quanto mais jogo, melhor. A gente vai no automático. O mundo, vamos pensar o que o senhor falou, né? Vamos pensar, então, que o mundo, comercialmente falando, pro cara, se você beber 10 garrafas de cerveja, para ele tá vendendo, né? Assim, você põe um limite, não é ele que põe um limite em você. O cara que tá vendendo não vai chegar e falar, viu, vou parar de vender porque você bebeu. Claro. Não. Eu tenho mais um minutinho? Claro, pode falar. O senhor tem mais 20 ainda. Eu queria falar mais uma coisinha. Pode falar. Baseado nisso que você está falando. Não sei se vocês sabem, mas o Amazonas, ele é um mundo, né? Sim. De tamanho e de diversidade também. Eu morei no noroeste do Amazonas, numa região chamada Cabeça do Cachorro. Lá na Cabeça do Cachorro são
23 etnias indígenas diferentes. Olha só. Muito, Muita muito coisa. diferente uma da outra. O que a gente constata lá? Por exemplo, as comunidades indígenas que estão mais perto da cidade desenvolveram um hábito terrível, que é comer e beber em excesso. Por quê? Porque eles vão para a cidade, o mercado é uma inspiração. Se eu pego uma garrafa, o repositor já vem e já repõe aquela garrafa. Nunca vai acabar, porque o objetivo é vender. Sim. O objetivo é vender. Quando as comunidades mais afastadas da cidade se reúnem, eles têm dificuldade para fazer uma comida, têm dificuldade para fazer, porque não tem gás, tem dificuldade para guardar a comida que fez, se sobrou, não tem onde guardar, porque não tem geladeira, não tem energia elétrica. E quando eles vão fazer o ritual deles, eles não têm cachaça. Então eles produzem a cachaça dele, que dá uma mão de obra incrível. Então, uma vez por ano se faz o dabucuri, onde se vai oferecer o caxiri. Só que para fazer o caxiri é uma mão de obra imensa. Demora muito para fazer. Então cada um bebe só uma quantia pequena, porque só tem um pouquinho. Ninguém fica bêbado. Porque você tem um controle de não ter a disposição e a facilidade da compra. No mercado, eu vou lá e pego, pago, quando eu tiver dinheiro, eu estou bebendo e o mercado está vendendo. Sim. E na comunidade onde não tem esse acesso, fazer a própria comida, fazer a própria bebida, dá um processo manufaturado que demora e exige um investimento que eles não têm. Então é muito interessante perceber isso. O mundo foi pensado para os excessos. Sim. Para bebida, para droga, para roupa. Bom, você abre o seu armário, a quantidade de roupa que você tem é absurda. Nossos avós tinham uma roupa para trabalho, uma roupa para ir na missa domingo. É bem isso Verdade. mesmo. Eu fui ensinado pela minha avó, que morreu e nem era mais católica, tinha virado evangélica, mas eu fui ensinado pela minha avó a no domingo vestir a roupa de ver Deus. Ela falava isso. Eu ouço a avó falando, veste a roupa de ver Deus. Porque era a única que tinha. Você não tinha outra coisa. Hoje você tem um excesso de roupa, excesso de comida, excesso de bebida, excesso de marcas. É uma prometendo mais do que a outra. Esses excessos vão entrando na nossa cabeça e vão dizendo para nós que isso é a vida normal. Essa é a vida automática. Mas não é. Essa não é a vida automática. Essa é uma vida programada por lucro, por consumo, por abuso. Então fica muito mais fácil. Quanto mais gente beber em excesso, mais alguém vai lucrar. Quanto mais gente tiver com diabetes, mais alguém vai lucrar. Tem que pensar sempre nisso. A proposta da igreja não é combater o mundo, porque o mundo está aí, e não adianta eu falar contra isso ou contra aquilo, porque o mundo existe, mas é dar para o sujeito a capacidade de escolha, para que o sujeito possa dizer isso eu quero, isso eu não quero, isso eu faço, isso eu não faço. Mas é um processo de tomada de consciência. É porque, tanto que, né, na própria Bíblia, Deus te dá um livre-arbítrio. Vocês falam que é bom para você ou não, né? Então você, e assim, e muitas coisas, você sabe quando você está fazendo, como o senhor disse, né? Não existe a questão tanto de bem ou mal. Mas eu acho que conscientemente existe de você pensar, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, isso aqui não está certo. Mas você faz, você sabe que não está tão certo, né? E você sabe, por exemplo, assim, vamos fazer uma coisa bem prática para entendimento, então, né? É melhor no domingo você ir à missa ou você ir num bar beber, por exemplo? Qual que é o certo? Eu, particularmente, acho que eu prefiro ir na missa do que ir num bar beber. Para mim, para minha consciência, o que é certo é eu estar em comunhão com Deus, não em comunhão com álcool, por exemplo. Eu sei que isso é errado, mas se eu fizer essa troca, eu também sei que eu estou optando por fazer algo que eu não acho legal. Eu sei que não é bom, mas eu estou fazendo. Porque Deus me deu um livre-arbítrio. Só que é bom a gente sempre conhecer os caminhos que a gente está seguindo, né? Sabe? E a igreja é muito isso, né? Ela mostra um caminho para a gente seguir, do bem, o caminho de Deus, né? Que é um caminho diferente, né?
Mas sabe, Dedé, eu acho que a questão sobre a dicotomia de certo e errado, de bom e ruim, não é que não existe. Não foi isso que eu quis dizer. Não, eu entendi o que o senhor quis O dizer. que eu quis mas... dizer é que não são mundos Uhum, separados. sim. Quantas vezes uma conversa de boteco pode produzir coisa melhor do que uma reza obrigada? Uhum. É nessa perspectiva. Eu me lembro, eu tenho amigos que não são católicos, que se declaram ateus, mas eu me lembro de muitas conversas, sentado ao redor de uma mesa, comendo uma comida, bebendo um vinho e falando coisas totalmente absurdas, me trouxeram uma iluminação muito profunda sobre a minha vida. E eu me lembro de quantas vezes que eu já participei de orações, de rezas, e que parece que não produziu nada. Então, o que eu quero dizer com isso é que talvez o mundo não está dividido assim, lá está o pecado e aqui está a santidade. Caminham juntos, né? Tudo está muito misturado, não é nem junto, é misturado. Né? As Muito coisas se misturado, né? misturam. Eu acho que existe um processo. A experiência do carnaval aqui em Manaus, aqui em Arthur Nogueira. Eu vim 3 noites. Na noite das crianças, olha que foi na sexta-feira. Eu estava ali conversando, tomando uma cerveja, comendo um lanche, fiquei ali perto da barraca do pessoal da paróquia. Uma criança me viu, e ela sabia que eu era o padre, eu não a reconheci. Ela falou para a mãe, falou para o pai, falou para a avó. No sábado, o pai e a mãe foram levar ela na catequese. A hora que o pai e a mãe me viram lá, levaram a criança para dentro, foram lá falar comigo e disseram: você não sabe o bem que você fez com meu filho ontem. Eu falei: por quê? Porque ele viu o padre humano. Ele sentiu que o padre é gente. Ele queria até se aproximar, nós que não deixamos ele ir. Ele queria falar contigo. Veja, um ambiente que, em tese, não é saudável, em tese, porque eu discordo de quem fala isso. Um ambiente totalmente inóspito para a religião. Ali, a minha presença tocou uma criança de algum jeito, que eu nem sei dizer para você qual, mas tocou aquela criança. O que eu quero dizer é que o mundo, as coisas estão muito misturadas. E por causa disso, que o processo de elucidação, que é aquilo que a gente falava sobre penitência, a elucidação sobre quem sou eu, me ajuda a ter clareza de fazer escolhas. E às vezes eu fico pensando, não se trata de ou isso ou aquilo. Se trata como que eu faço isso para depois fazer aquilo. Copa do Mundo, por exemplo. Como que eu faço? Final do campeonato, como que eu faço? Eu sou fanático de futebol. Como que você se organiza para fazer o que você gosta, mas também de ter o seu compromisso com Deus? Como que você organiza isso? Porque as pessoas geralmente elas fazem escolhas que excluem. Não, se eu for ver jogo, não vou na missa. Não vou no culto. E aí você transforma a vida num mundos separados. Como se religião fosse uma penitência. Olha aí a prisão de novo. Não é. Religião é vida. Religião é possibilidade que você tem de fazer a vida ganhar uma dimensão transcendental. A minha vida fica maior diante da grandeza de Deus. Mas a gente não entende assim. A gente quer fazer uma luta de bem contra o mal, como se a gente pudesse ficar só no bem. Uma vez ou outra a gente vai errar, vai cair, vai falhar. E aí que está a perspectiva de vamos tentar de novo. A religião é isso, né? É um convite. Vamos de novo? Vamos fazer de novo? Vamos buscar um outro caminho? E quando eu faço isso, eu elaboro uma humanidade que vai além do automático. Eu até vi um vídeo, deixa eu falar uma coisa muito interessante a respeito do carnaval, que né, assim, foi um padre, você estava ali, você fez o bem para um menino ali no carnaval, né? Vou pensar assim. Eu estava vendo um vídeo esses dias, que não sei se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que tem um bloco de carnaval e tinha um rapaz lá que estava pregando no meio do carnaval. E aí começou a se aproximar algumas pessoas, e, tipo assim, ele tocou o coração de algumas pessoas dentro de um bloco de carnaval. Aí as pessoas começaram a chorar, tá, né, porque se viram em comunhão com Deus. E é exatamente isso. O que é o carnaval? Você não vai no carnaval para encontrar Deus, concorda?
Mas ali estava Deus, na presença daquele De cara que alguma foi forma, ali, de alguma pregou e acabou convertendo algumas pessoas numa festa que não tem nada a ver com a igreja aqui no carnaval. E tomar cuidado apenas para que não seja uma pregação ostensiva Sim. contra o carnaval ou contra as pessoas que estão lá. Porque isso também não é saudável. Não, ele tava falando de Deus. Isso. Sabe? Tava pregando a palavra. Perfeito. Sabe, pregando assim, igual o cara prega na praça, né? Que aqui tem muito, não sei se o senhor já percebeu. Já. Eu acho que no Coreto tem um rapaz que sempre tá pregando, e o cara tava pregando. E as pessoas E para quem quer. estavam ali, começaram a ouvir e, tipo, mudaram. A pessoa tava aqui pra beber, pra bagunçar, e ela foi lá e começou a rezar junto com o rapaz. Falei, caramba, que interessante isso aí. Um dos né? recursos mais antigos que a humanidade encontrou é de sempre dizer que o pecado está no outro. Sim. Esse é um perigo. Porque a gente começa a ser. Eu me lembro da mãe falando: não anda com fulano, que fulano vai te levar para a perdição. Uhum. Mas é um errado isso. Porque não é o fulano que leva para a perdição, não é o carnaval que leva para a perdição. É você que diz assim: eu não quero ser do jeito que eu sou, não, eu quero ser daquele jeito. É, suas escolhas, né? Você se dispõe àquilo. Sim. Porque eu sempre falava, depois de um pouquinho mais adulto, eu falava para minha mãe: a senhora já pensou que talvez a mãe dele esteja falando assim, ande com aquele fulano porque ele vai te levar para o bom caminho? Porque tem isso também. Tem, claro, tem as duas opções. Então tem um processo aí que a gente precisa respeitar. Eu entendo quem não gosta, eu entendo quem não pratica, eu entendo tudo isso. Mas a gente não pode diminuir o que o outro vive só porque eu não concordo. Então eu não gosto de futebol, devia acabar com todos os times do Brasil. Eu não gosto de carnaval, devia proibir carnaval. Não. Vamos pensar. Eu achei o carnaval de Arthur Nogueira um grande potencial de coisas que poderiam ser feitas, mas não vi sendo feitas. Eu vi uma juventude andando de um lado para o outro, alegre, gritando, cantando, da onde eu estava. Eu não vi nada que desabonasse, não vi. Senti um cheiro de maconha ou outra coisa assim, mas eu não vi nada que desabonasse. Mas eu fico perguntando, onde está um projeto social que prepara a juventude para um carnaval criativo, por exemplo? Você já imaginou se tivesse uma ONG, a prefeitura, sei lá quem, fizesse uma oficina artística para eles confeccionarem a própria fantasia, para depois aparecer? Nossa, muito bom. Para não ficar um negócio, comercial, de põe uma saia e eu estou fantasiado. Você não está fantasiado, você está com uma saia apenas. Mas de criar uma oficina de máscara para as crianças, por exemplo, onde elas pudessem trabalhar com papel, com cor, sentir o corpo mudando. Mas não. E tem um potencial, hein? Fiquei pensando, e aí a gente vai longe, né? Vai longe. Por que não tem uma escola de música que prepara essa molecada para tocar, para cantar, duas ou três baterias que se revezasse, que fizesse? A gente não tem um incentivo. Agora, material humano nós temos. Tem bastante. Tava lindo. Aí, seu Pedro, tá ouvindo, né? Eu vi, né? Vamos chamar a secretária de Cultura, Aí, ó. né? Ela que faça esse tipo de... Não é, seu Pedro, mas o senhor pode dar uma dica aí, ó. Tem aqui na frente o projeto Retreta, que tem aulas de música, aulas de instrumento de tudo. Mas Já eles não pensou? tocaram no carnaval. Mas você já Não, pensou? exatamente. Ó, uma coisa bem boba, olha só. Domingo, 4 da tarde, músicos da cidade, pessoas ligadas a projeto, à prefeitura, às igrejas, tem tanta gente que toca, convidar e vamos fazer uma bateria de susto. Nós vamos ensaiar 2 ou 3 músicas e vamos desfilar. E trazer os pais, trazer as crianças para tocar junto. Meu Deus, imagina o potencial disso para o futuro. Sim. Porque o que fazer para o imediato é fácil. O difícil é fazer para o futuro. Como que isso vai se acontecer no futuro da cidade? Mas, infelizmente, a gente não tem. Porque as pessoas acham muito mais fácil fechar a rua, colocar a vaca andando de um lado para o outro, e é isso. Mas isso só não é carnaval. Não. O carnaval ele tem uma função social. Que nem Olinda. Quem vai no carnaval de Olinda, vê lá aquela manifestação, mas não sabe tudo que a gente viveu dias antes. Eu fui 2 anos no carnaval de Olinda, quase enlouqueci.
Oficina de arte, oficina de pintura, oficina de história sobre o Congado. É um negócio extraordinário. Extraordinário. Aquilo lá é para turista ver. O que a gente faz antes é para a gente. É para cuidar do coração, cuidar da alma. Aprender um pouco isso. Não sei se vocês sabem também, e aí vale a pena tocar, e podemos voltar numa outra oportunidade para falar sobre isso, mas durante a Quaresma Católica, a Igreja propõe a campanha da fraternidade, Sim. que é um tema... Esse ano é moradia. Moradia. Durante os 40 dias da Quaresma, a Igreja propõe uma reflexão sobre um tema que seria uma urgência nacional. Hoje nós temos um problema gravíssimo com relação à moradia, não só em quantidade de moradia, mas nós temos uma questão que é a discussão sobre o que é moradia. Porque para uma população cada vez maior, a rua passou a ser moradia. E a gente tem que pensar sobre isso. O que a gente ouve da boca de alguns políticos, e é muito mais fácil falar isso mesmo, é varrer, é tirar, é proibir, é colocar ganchos nos bancos para que ninguém sente, para que ninguém deite, não durma na praça, é pôr a guarda municipal tirando o mendigo de rua. Mas isso não vai resolver o problema, porque só está aumentando, e a gente tem uma discussão que a casa de todos, que é o mundo, precisa ser cuidada também. A gente tem um déficit de moradia, mas a gente também tem uma falta de compreensão de moradia. Eu já ouvi uma pessoa dizer em alto e bom som, mas aqui, gente dormindo na rua enfeia a cidade. Onde está a possibilidade, a alternativa, para que essa pessoa não fique enfeiando a cidade? E aí, normalmente, a resposta é: não tem. Não tem o que fazer. Ou compra-se passagem e manda para a cidade seguinte, ou simplesmente ignora a existência dessas pessoas. Isso também deve chamar a nossa conversão social. A gente pensar que são irmãos, são pessoas, são sujeitos, são filhos de Deus e que precisam de um lugar, precisam existir como sujeitos. E tirar da cidade, tirar dali, não vai resolver o problema. Mandar o problema para outra cidade. E proibir que chegue também não vai resolver, né? Como aconteceu em Santa Catarina. Não adianta isso. Não adianta isso. Não tem como. Seu Pedro, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? patrocinadores? Vamos lá e vamos fazer sorteio. Já fez sorteio? Não, o sorteio não vai ser hoje, seu Pedro, porque não é ao vivo, lembra? Eu lembro. Só mais tarde. Só mais tarde. Então temos o nosso patrocinador Laundromat, que é uma lavanderia aqui da nossa cidade, que lava roupas, toalhas, calçados, roupas de festa, edredom, tudo. Você quer lavar? Leve na Laundromat. Isso mesmo, facilitando a sua vida. Dedé é o cliente número 1 de lá. Especial. Pode deixar, vou mandar queimar sua roupa lá. Ai, que horror. Deixa pra mim. Laundromat está sorteando uma lavagem de edredom. Um dia vamos mudar isso aí, né? Vamos mudar, seu Pedro. Vamos mudar, com certeza. E também temos nosso patrocinador Marques Lanchonete Pizzaria. A melhor pizza e a melhor esfirra da nossa cidade, que é a mais recheada. A esfirra é deste tamanho, parece uma mini pizza, né, seu Pedro? Exatamente. Pede uma só, não pede duas que não consegue comer. E a Marques Lanchonete Pizzaria está sorteando 10 esfirras, 5 de carne, 5 de queijo, né, seu Pedro? Isso. Também temos o nosso patrocinador Didio Churros, que estava no carnaval, inclusive, estava no carnaval lá. E vendeu bem. Vendeu bem? Vendeu que bem. Bom, seu Pedro. Foi bom. Estava em 2 pontos, né? Estava na Lagoa e no carnaval. Didio Churros está sorteando 2 churros. A escolha, né, seu Pedro? Pode escolher à vontade. Vamos que vamos. E no mesmo espaço do Didio Churros também tem o Latute Festas, que é um espaço de festas infantis, que já contrata o espaço com o buffet, com a decoração. Só chegar aí na festa, né, seu Pedro? Só chega, vai na festa, tá tudo pronto lá. Isso mesmo. Então eu vou postar os sorteios hoje mais tarde. Mais tarde você posta sorteio? Então tá bom. Isso mesmo. Seu Pedro gostaria de perguntar mais alguma coisa? Sim, o padre também escreve livros. Legal! Vamos falar dos livros, vamos lá.
Na verdade, é uma ousadia dizer que a gente escreve, né? A gente tem um desejo de fazer e um pouco de ousadia em fazê-lo. Eu tenho 6 livros editados, né? E tem um que eu estou terminando agora. E a ideia é o exercício da escrita, né? Porque uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, e aí eu agradeço às professoras de português das antigas que insistiam na escrita, né? Sim. Desculpa. Escrever passa a ser uma coisa fundamental na formação de uma criança, de um adolescente. E eu me lembro da professora Maria Luísa dizendo que se você não escreve, você não sabe quem você é. Eu me lembro dessa frase dela e foi ficando na minha cabeça. E sabe quando você está ali na frente do computador, ou mesmo manual, e você gasta um tempo para organizar as ideias em palavras, você começa realmente a fazer um processo de autoentendimento muito grande. Então eu escrevo nessa perspectiva. Nem tenho muita pretensão de vender, de que as pessoas leiam, nem sei se leem, né? O que eu gosto é de escrever. E eu gosto de pensar, aquela história saiu de mim. Fui eu que detonei ela. É interessante. E onde vamos encontrar esses livros? Infelizmente, com exceção do último livro que eu lancei em 2024, os outros livros, eles são de editoras que acabaram fechando e não foi reeditado. Infelizmente. Eu tenho 1 ou 2 de cada um que eu escrevi, que eu mantenho ali como uma referência para mim mesmo, né? E tem desse último livro, que aí é fácil de encontrar. Qual é o nome do título? Do último é O Fim Também é um Começo. Legal. Então a ideia é um pouco essa. Estou terminando uma história agora, vamos ver se eu vou ter coragem de editar. Porque às vezes você escreve e não tem muita coragem, né? Vamos ver. Você escreve, guarda, pensa e vamos aí. Dá Depois- tempo pra história, né? Virar um fantasma. A hora que ela vira um fantasma dentro da gaveta, eu tiro. Exatamente, assim funciona. Seu Pedro, chegou, eu acho que o momento de dar tchau já, seu Pedro. Estamos no nosso tchau, deixa eu ver. Estamos no lado do tchau, não? Vamos Nossa, lá do tchau, seu Estamos Pedro? no lado do tchau. Então E vamos quem pedir vai se pedir o primeiro? nosso convidado, Padre Luiz. Fazer o quê? Dá Se o tchau. despedir. Ah, tá bom então. Pode falar também, Pode se fazer tudo despedir. que você pode falar à vontade. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de ter estado aqui, né? É a segunda vez que eu venho aqui na rádio. A oportunidade de poder divulgar um pouco o que a igreja pensa, os sentimentos, e poder falar um pouco sobre a clareza desses assuntos que muitas vezes são bombardeados com ideias que não são muito corretas, né? Tem muita coisa que se fala na internet e que não tem nada a ver, né? A obrigação de não comer carne. A igreja pede na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa. Quer fazer mais? Louvado seja Deus, faça. Mas não é uma obrigação, não é uma prisão, não é algo que você tem que fazer, senão você vai para o inferno, né? Perdeu um pouco essa mania. Olha, e eu aproveito para dizer para você o seguinte, se você ouviu o que eu falei e concorda com aquilo que eu falei, eu vou te dizer que talvez tenha chegado a hora de você fazer o seu caminho. Qual o caminho? Não sei. Se reaproxima, se religa. Inclusive a palavra religião é religação, né? É religar. Se religa com alguma coisa. Algo que se perdeu lá no passado. Ah, eu fui coroinha. Ah, eu fiz catequese. E de repente se perde. Ou por causa dos acontecimentos, ou por causa dos problemas, ou porque realmente é uma roupa que não serve mais. Sabe aquela ideia? Você não vai poder vestir o macaquinho que você usava quando era bebê. Não vai. Tem que fazer uma outra roupa. Talvez esse seja o momento de você voltar para a igreja, de entender qual é o seu papel, o seu caminho, e de abrir o coração para que não seja uma igreja que te oprima ou que te reprima, mas uma igreja que te chame à plenitude da vida. Eu só entendo o meu trabalho como padre, como ministro da igreja, quando eu penso que é para ajudar as pessoas a serem plenas de sua vida. E não vivam uma vida michuruca, uma vida limitada pelo automático, pelos vícios,
pelas considerações, mas que seja uma vida plena. Acho que esse é o grande objetivo. Se você me permite, eu diria para você, talvez tenha chegado a hora. Eu digo talvez, porque talvez não. Talvez você vá andar mais um pouco ainda, até você sentir sede. Mas se você percebeu, não, eu acho que dá, se reaproxime. Busque, encontre, procure pessoas que possam dizer para você, coragem, não tenha medo. Essa é a grande mensagem do Evangelho, né? Coragem, não tenha medo. E a gente vai junto, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pela presença, e a gente se encontra por aí. Com certeza. isso? Isso mesmo. Muito obrigada, padre, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui, por esclarecer várias coisas, né, seu Pedro? Exatamente. E vamos agradecer também ele que seja bem-vindo à Arthur Nogueira, né? Isso Pois é, mesmo. Já estou me sentindo muito em casa, graças a Ai. Deus. Ai, que bom, ficamos felizes. Bom. E nós gostamos muito de conhecer o padre, eu ainda não o conhecia, de ter toda essa clareza sobre esse assunto da quaresma, que é tão importante, e às vezes a gente tem ideias distorcidas sobre o assunto, Sim, né, seu claro. Pedro? Não? E gostaria de agradecer também todo mundo que nos ouviu pela Rádio Cabocla, pessoal que assistiu pelo YouTube, ao seu Pedro, por mais uma semana aqui firmes e fortes. Firme e forte. Seu Pedro, que semana que vem Só vai Deus sabe. fazer mais uma primavera, né, seu Pedro? Melhor deixar quieto. Ao Dedé, que está ali ó, nos bastidores. Dedé, Hoje mais presente, né? então, se despede, Dedé. Deixar você despedir também, já que você também participou hoje. Vamos lá, Dedé. Seu Pedro vai fazer 18 primaveras. Semana que vem. 18 Haja primaveras. nisso. Multiplica, né? Vai multiplicando. Eu agradeço a presença do padre também aqui hoje, né? Esclareceu muitas coisas pra gente aqui. E então, na semana que vem, a gente volta com mais um convidado, que ninguém sabe quem é ainda. Aqui é uma surpresa, né, seu Pedro? Cada surpresa. semana é uma surpresa diferente. Vamos ver qual é a surpresa da semana que vem. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Voltaremos semana que vem, se tudo correr bem. E se Deus quiser. Amém. Um abraço então, gente. Tchau. Tchau.